coloquei para essa live é por onde começar a organizar. E antes de falar por onde a gente pode começar a organização, eu queria dizer para vocês o seguinte, que na verdade a gente, né, hoje o mundo, né, ele está muito consumista, né? Então a gente gasta desenfreadamente e isso tudo cria um acúmulo muito grande de coisas dentro da casa da gente. Fora que também, né, existe aquela questão do cartão de crédito que a gente gasta compulsivamente, né? E no final das contas, você tem que trabalhar mais ainda. Oi, Conceição, tudo bem? Você tem que trabalhar mais ainda para poder pagar todas essas contas, essas dívidas. E no final das contas, você vai ver que você não usa nem metade do que você tem dentro do seu guarda-roupa, né? Isso é um fato, né? A gente não usa tudo que a gente tem dentro do nosso guarda-roupa. E muitas vezes a gente acaba gastando como algo compensatório, né? Sempre para compensar algo que você tem uma falta, e muitas vezes a pessoa é onde nasce aí os acumuladores e tudo mais, né? Então, nessa de você gastar compulsivamente, né, e ter toda esse gasto e esse monte de coisa dentro de casa, dentro do guarda-roupa, né, e não falo só de roupa, não falo só da cozinha, né, mas também de outras coisas que a gente acaba comprando, né? E traz para dentro de casa e muitas vezes você acaba não usando, né? E às vezes é para compensar algo que está acontecendo na sua vida, até emocionalmente, né? E assim, até digo para vocês, né? Quando eu era mais nova, eu tinha um costume de sair, né? Todo sábado eu ia na Marechal e eu tinha que comprar alguma coisa. E todo final de semana eu sempre comprava algo e trazia para casa, né? E no final das contas, eu acabava com muitas dívidas, um guarda-roupa lotado, uma sapateira lotada de coisas que muitas vezes eu não usava. E no final das contas eu chegava à conclusão de que nem eu sabia para que eu fui lá comprar isso, sendo que eu não tinha essa necessidade, né? Então essa questão de organização, de você comprar realmente o que você usa ou necessário, isso tem que ter uma mudança de mentalidade para que de fato a gente crie essa mudança dentro de nós. E nessa de você ter várias coisas dentro do seu guarda-roupa ou da sua sapateira ou aquele quartinho da bagunça que você vai comprando coisas e mais coisas, ferramentas, né, os homens, ferramentas e tudo mais, e você acaba não utilizando, quando você vai organizar tudo isso, você não sabe por onde começar, porque é tanta coisa, é tanta bagunça e a gente não sabe nem por onde começar, né? E se eu falar para vocês por onde eu começo a organizar, se eu falar de mim, eu acho que não seria certo. O certo seria que cada um de vocês pensassem qual a dor de vocês quando vocês veem uma bagunça dentro da casa de vocês. Então, assim, o que mais te chama atenção? O que é mais dolorido para você nessa questão de você organizar por primeiro, de você querer um resultado? Então, você que tem que saber onde aquilo dói mais em você e você quer organizar, né? Porque é uma verdade e isso é uma dor. Quando você tira da frente aquilo que está desorganizado e você vê com clareza o que você tem, você vê é, que realmente de fato você tem coisas demais e você nem utiliza, né?
Eu dou um exemplo do guarda-roupa, mas eu posso falar da cozinha, eu posso falar de um quartinho de bagunça de ferramentas, de eletrodoméstico, né? Então, assim, cada um às vezes tem uma mania de estar sempre acumulando muitas coisas, porque normalmente quando a gente sai, né, para ir a algum local comprar algo, a gente sempre acaba se distraindo com outros objetos e mesmo que você não precise, você acaba comprando, né? Você acaba gastando com algo que você nem tem necessidade, né? Então, nessa de começar a organizar, é interessante você olhar é, o que você sente dor, né? O que mais te incomoda para você poder organizar, né? E muitas vezes na organização a gente evita de ir naquele local onde está mais te incomodando. A gente evita de ir, de olhar, de ver, e toda vez que você quer ir lá pôr a mão e organizar, você trava e você decide, não, amanhã eu faço, ou acaba procrastinando mesmo nessa organização. E o que acontece? Isso muitas vezes acaba criando um bloqueio. Porque você, primeiro, você pensa assim: ah, eu não vou conseguir organizar essa bagunça. Ah, não tem jeito, isso não tem como resolver. E na verdade, todos nós conseguimos organizar isso, né? E isso daí é um bloqueio que você cria dentro de você mesmo e você acaba nem querendo chegar ali para fazer essa organização. Então, uma dica que eu dou, eu vou olhando aqui, que eu criei um checklist aqui para poder falar tudo para vocês que eu achei interessante aí para ser falado. É importante que quando você for, primeiro, quando você for ao mercado, você criar uma lista de fato daquilo que você precisa dentro do seu armário, da sua despensa, porque a gente também tem esse risco de ir no mercado e comprar às vezes coisas desnecessárias que não tem necessidade, mas você acaba comprando. Se você vai no shopping, às vezes você vai para um objetivo de comprar uma coisa e você acaba comprando outras coisas. E aí a gente tem que pensar assim: será que eu preciso realmente disso? Eu vou conseguir sobreviver sem essa roupa que eu tô querendo comprar por uma vaidade? Ou porque eu acho que vai ficar bom com isso ou com aquilo? Então, falando de despensa, sempre ir com uma lista no supermercado para você saber de fato o que você tem na sua despensa. E aí, claro, nesse sentido, passa por uma organização dentro da despensa, de você saber realmente o que você tem, porque se ela está bagunçada, naturalmente você vai no mercado e você vai acabar comprando sim coisas que você tem às vezes, muitas vezes lá, mas você nem viu por conta da bagunça, né? Então, muito importante você fazer essa lista. E no guarda-roupa, a mesma coisa, né? Olhar primeiro aquela uma peça de roupa ou o que seja, mas pensar, de fato, eu preciso disso. Isso vai me fazer falta? Porque, na verdade, gente, vocês já conviveram tanto, né, sem aquele objeto, né? E aí, de repente, do nada você vê e você acha que você tem que comprar, né? Então, a gente não precisa de muito para sobreviver. A gente não precisa de muita roupa, a gente não precisa de muito sapato, a gente consegue sobreviver sim com pouco, né? Mas é que muitas vezes a gente acaba gastando compulsivamente mesmo, né? Isso acontece muito. Então, para você começar a organizar, por onde você começar a organizar, é você que tem que ver aonde está a sua dor. Onde está te incomodando mais para você ir lá e fazer essa organização e de fato executar tudo isso. E aí, eu falando para vocês, essa questão de você ter uma mudança de mentalidade, né? Quando você muda, você começa a ter atitudes diferentes, né? Com relação a essa questão de pensar que você precisa de fato de algo, que você precisa de fato de ter aquilo.
né? Então, muitas vezes, aí a organização, né? Eu estou falando aqui da casa, estou falando da despensa, mas existe também a organização financeira, né? Quanta gente que está aí afundado em dívidas, que não consegue sair disso, que vira uma bola de neve, né? E a pessoa realmente de fato não consegue sair daquela situação, né? Isso também é um incômodo, né? E às vezes a pessoa quer começar a organizar pelas finanças, que para ela é um peso, né? É um peso muito grande e que para tirar isso das costas tem que começar. Então, nada melhor com uma planilha simples financeira, né, que você possa colocar as contas que são obrigações de todos os meses, né, que é água, luz, telefone, internet, sei lá, aquilo que você considera que seja algo que você utiliza todo mês, você pôr naquela planilha. Isso é uma prioridade que você tem que ter para estar se organizando e pagando e etc, né? E depois também nessa planilha financeira, é, às vezes a gente tem lá uma dívida de cartão que a gente consegue um dinheiro e a gente já quer pagar tudo de uma vez, né? O que eu sempre indico assim para as pessoas é você parcelar o máximo que você pode, né? Por quê? Porque se você tem um valor X que você ganha de 5, 6 mil, 7 mil reais e você tem uma dívida aí de cartão de 4, 5 mil, você não vai me pegar esse valor de 4, 5 mil e ir lá e quitar essa dívida. Então, assim, é interessante o quê? Você parcelar tudo que você tem para você poder ter um respiro, né? E nessa de você parcelar, o seu nome vai limpando e aí você vai conseguindo pagar a conta de água, a conta de luz, porque assim, você não tem só conta, você tem que se alimentar, né? Você tem que comer, às vezes se tem filho, então, né? Aí tem todo aquele gasto com a criança. Então, assim, nessa parte de organização financeira é muito importante que você tenha um controle financeiro para poder ter um respiro, né? E outra coisa interessante, assim, que eu falo para vocês, é que tudo isso existe uma rotina, tá? Tudo isso existe uma disciplina de organização, né? Uma disciplina de se organizar com aquilo que você tem que fazer ou tem que pagar com relação a finanças e também a disciplina de organização dentro da sua casa, né? A gente tem mania de comprar coisas. Quantas e quantas vezes eu fui organizar casas de clientes que tinham blusas que já estavam lá há 1 ano, 2 anos na etiqueta e a pessoa ainda não tinha usado. E aí, se você pergunta, olha, o que você acha então de passar essa peça para frente se você não utiliza mais? Muitas vezes a pessoa não consegue. E é normal, porque às vezes tem um apego, né? Então, assim, quando você vai pensar por onde começar a organizar, você também tem que ter essa mentalidade do desapego, de desapegar de coisas que você não utiliza mais, né? Se você de repente não quer doar aquela peça ou dar para alguém, você pode vender. Você pode, tem vários brechós que compram peças, né, usadas, que estão em bom estado ou peças novas. Então você pode para que você não fique com aquela dor, eu paguei caro nessa peça e agora vou dar, não quero dar. Tem gente que pensa assim. Então, por que não vender? Então venda essa peça, né? Mas que ela não fique lá no seu guarda-roupa, porque de fato a gente, eu sempre falo assim, que aquele objeto que você não vai usar mais, ou aquela peça de roupa, ela já cumpriu a missão com você na sua vida, já te fez feliz, já fez uma história com você, e agora ela vai sair da sua vida e vai cumprir uma história na vida de outra pessoa, né? Então, sempre que você tiver uma dúvida de, devo, não sei se eu desapego dessa peça, ou não sei se eu dou,
se eu dou, o que que eu faço, eu sempre falo para você, para as pessoas, né? Olha, pega uma caixa e coloca dentro as peças que você. Porque a gente sabe as peças que a gente gosta de roupa, a gente sabe os objetos que a gente mais gosta e a gente usa, sei lá, um relógio, bijuterias, óculos escuro, cada um tem a sua mania aí de guardar coisas, né? Claro, tem uns acumuladores aí que guarda papel, sacolinha de presente, papel de presente, essas coisas todas, né? Eu sei porque, assim, eu tinha um costume de guardar os papéis de presente. Olha que loucura. E aí, o que que acontecia? É muito louco, vocês vão achar que eu sou doida. Mas aí, o que acontecia? Quando eu ia comprar um presente para alguém, vocês acham que eu usava aquele papel? Imagina, o papel já estava tudo amassado. Eu nem ia usar. E aí a gente sempre pensa assim, não. Para aquela pessoa eu vou comprar uma sacolinha mais bonitinha, eu vou comprar um papel de presente mais bonito. E quando eu fiz o curso de organização, eu percebi que isso daí era uma bobeira tão grande em mim e graças a Deus eu me livrei disso. Eu desapeguei, então assim, não tenho mais essa mania. Mas é uma coisa natural, né, que acontece. Então, gente, muito importante essa questão de você olhar e ver aquilo que realmente te incomoda mais e daí você começar a organizar por ali. Porque de fato a gente tem esse bloqueio de achar que a gente não consegue, que a gente não vai conseguir organizar, mas é uma coisa que é da nossa cabeça. Então precisa mudar essa mentalidade. Quando você toma a atitude de fato de ir e fazer, é muito interessante, porque aí você vê que de fato você consegue, né? Você toma. Obrigada. Chegou uma água aqui para mim. Então, de fato, você consegue sim se organizar. Você consegue sim encarar aquela situação. E aí tudo fica muito mais fácil, tudo flui muito mais fácil. Eu queria dar uma dica para vocês, assim, nessa questão de organização que a gente está falando, da casa principalmente, de procurar, assim, chegou no final de semana, a gente sabe que muitas vezes a gente pega uma coisa, tira de um lugar, põe na outra, larga, né? Tem esses hábitos que muitas vezes, principalmente se a família é grande, se tem muita gente em casa, isso acontece muito, né? Então, assim, uma das dicas que eu dou é o quê? É você pegar um balde ou uma bacia no final de semana, num sábado, sair pela casa e pegando todas as coisas que estão fora do lugar. Por quê? Porque a ideia da organização é o quê? É que cada coisa tenha a sua casinha. Ou seja, cada objeto que você tem, seja o sapato, seja roupa, seja a parte da cozinha, eletrodoméstico, seja da parte de ferramenta do seu esposo, seja os seus livros, o que for, ele tem que ter uma casinha, um local onde você sempre coloca. Isso é uma rotina, e aí parece até que é muito chato que aquilo fique sempre no mesmo lugar. Mas de fato, isso funciona na organização. Então, quando você deixa sempre aquele objeto no mesmo local, e às vezes é um objeto que não é só você que usa, é a família inteira que faz uso daquele objeto. Sempre que alguém for procurar, ela vai naquele local onde ele foi guardado. Então, o sentido da organização, e depois nas outras lives eu vou ensinar para vocês como categorizar, como separar, várias coisas, várias informações que eu tenho para passar para vocês. Mas hoje eu queria deixar para vocês o quê? Primeiro, essa questão, né? Então, quando você define uma casinha para o objeto que você está utilizando, sempre no mesmo local, mesmo que esteja bagunçado. Primeiro que assim, se está bagunçado, mas você sabe que está lá naquele local, você já não vai perder tempo procurando numa gaveta,
né? Uma roupa, uma meia, né? E a gente sabe, eu já encontrei, na minha casa também já teve, aquela gaveta que tem calcinha, cueca, sutiã, agora máscara, que mais? Cadarço, eu já vi, que mais? Ixi, muita coisa, tudo embolado numa gaveta. E se vocês olharem até no meu perfil aí no feed do meu Instagram, vocês vão achar aí algumas gavetas aí que eu organizei, que estavam bagunçadas e depois, plim, ficou tudo lindo e maravilhoso. Então, isso é natural de acontecer, mas quando você define um local onde vai ficar cada coisa ou cada peça, isso fica muito mais prático e você perde menos tempo, né? Eu até recebi uma pergunta lá no meu, no meu stories. Uma pessoa perguntou assim, que era para eu dar uma dica sobre organização de tempo, né? Na verdade, a gente não consegue gestar o tempo, né? Mas a gente consegue sim fazer com que esse tempo seja muito mais produtivo. A organização, ela está muito atrelada a essa questão de tempo, a gente sabe disso. E a gente sabe, vocês aqui sabem que Oi, Paulo, tudo bem? Vocês sabem que quando a gente tem as coisas todas organizadas, é muito mais prático de você encontrar, né? E quando você define, então, a casinha para cada coisa, então se você tem uma gaveta lá de meia, né? Então, que fique só uma gaveta de meia, outra gaveta só de calcinha, outra de cueca, né? E por isso, depois eu vou estar falando para vocês, mas tem as colmeias que vêm aí para ajudar com que a organização fique melhor. Então, quando você define uma casinha para cada objeto que você tem na sua casa, fica muito mais prático. Porque assim, às vezes a gente tem a mania de cobrar das pessoas que elas têm que ser organizadas como a gente é, né? Isso acontece muito dentro da família, porque muitas vezes a mãe, no papel de mãe, muitas vezes cabe a ela ter que fazer toda essa parte da organização, de deixar tudo arrumado, né? Que a arrumação não tem nada a ver com a organização. A arrumação a gente vai lá, arruma, né? Porque a gente sempre tem aquela pergunta: por que será que eu arrumo e a bagunça sempre volta? Na verdade, por quê? Porque a arrumação, ela não tem um vínculo com a organização. A arrumação a gente vai lá, coloca do jeito que está, principalmente se vem uma visita, então, nossa senhora, aí você coloca uma coisa num local, outra no outro local, enfia dentro da gaveta e ok, já está tudo arrumado, né? Agora, quando você organiza, é isso que eu falei para vocês, é essa questão de você ter uma casinha para cada coisa, né? Um local para cada coisa, né? E ali, isso na família, quando a mãe começa a fazer toda essa parte da organização, é muito importante envolver a família, muito importante, porque é muito estressante você deixar tudo organizado, e aí vem o filho lá, bagunça tudo, né? E aí vem o pai, faz a mesma coisa, né? Faz a mesma coisa. Gente, é muito irritante, fala a verdade. As mulheres aqui sabem disso. Não é fácil. E aí você vê toda aquela bagunça e a mulher, ela não tem só. Vocês sabem, né? Os homens que me desculpem, mas as mulheres elas fazem 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, né? Então vocês imaginam uma mãe ou uma que chega em casa, né? Ela trabalhou o dia inteiro
E aí ela chega em casa e tá toda aquela bagunça de algo que ela já deixou organizado, né? E aí ela tem que fazer a janta, cuidar do filho, cuidar disso, cuidar daquilo e ainda organizar tudo aquilo que tá bagunçado. Então, quando você cria esse método de cada coisa tem a sua casinha e você vai aos poucos educando a família para que eles também criem esse sistema, essa mentalidade, criem essa rotina de que isso fica aqui, aquilo fica ali, isso fica muito mais fácil, né? Porque você não pode exigir de alguém uma coisa que a pessoa nunca recebeu. Às vezes você é uma pessoa super organizada, mas você casa com um cara que é bagunceiro e que ele nunca aprendeu a dobrar, a tirar a toalha molhada de cima da cama, ele nunca aprendeu a guardar o sapato no lugar correto, né? Muitas vezes até porque a mãe sempre mimou e nunca ensinou, não é verdade? E às vezes acontece vice-versa, às vezes o cara é super organizado e a mulher é bagunceira. Então, não adianta ficar uma briga, uma discussão e terminar o casamento por causa de uma bagunça, né? Mas sim, aos poucos, você que é mais organizado na sua casa, ir ensinando aos poucos, né? Tem aqui algumas mães, a Conceição, né, que tem criança pequena, outras pessoas que têm criança pequena, ensinando também a criança, olha, bagunçou, pode brincar, né? Pode tirar tudo, todos os brinquedos ali da sua caixa de brinquedo, mas depois vamos brincar de guardar tudo no lugar? E aí, aos poucos, você vai criando uma rotina nessa criança, você vai criando uma mentalidade diferente, né? Ou seja, se eu baguncei, agora eu vou organizar, colocando meus brinquedos todos dentro da caixa novamente. Eu recebi uma outra pergunta também de uma pessoa que me perguntou assim, lá no meu stories, as emoções negativas podem contribuir com a desorganização? O que vocês acham disso? Vocês acham que as emoções negativas, e eu falo assim, negativo é de tudo, porque às vezes a gente acha que a organização é só das coisas materiais, mas e a organização aqui da mente, né? E quando você chega em casa que você quer meter o pé em tudo, até na geladeira, né? Será que isso, né? Essas emoções negativas que vem de tudo, né, gente? De relacionamentos ou de problemas financeiros, de tantas outras coisas. Será que isso contribui para uma desorganização? Será que quando você está deprimido, será que quando você está com uma dificuldade financeira, será que quando você está com um problema de saúde, ou quando você está com uma depressão, ou com um problema emocional, será que isso não mexe? De fato, isso contribui para tudo ficar bagunçado? Será que não contribui? Eu digo para vocês, assim, na minha experiência de organizar casas, eu já cheguei a pegar uma cliente que ela, ela me ligou um dia querendo saber quanto que eu cobrava para organizar, e aí depois ela já começou a chorar compulsivamente e dizendo que ela estava em depressão por conta da bagunça, né? E aí é interessante porque isso vai desencadeando muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. E o que aconteceu? No final das contas, ela demorou para ela me receber na casa dela, demorou um mês. E nesse um mês, ela sempre me ligava e conversava, e eu sempre conversando, tentando ajudar da melhor forma que eu podia. E no final das contas, quando eu fui na casa dela, ela tinha vergonha de que eu entrasse na casa dela, né? Ela falou, ai, mas tinha vergonha que você entrasse na minha casa. E eu falei pra ela, olha, mas eu não tô aqui pra reparar a sua bagunça.
Eu tô aqui, eu vim para te ajudar, né? Eu vim para te ajudar, eu não vim para ver se tá bagunçado, se a cueca tá junto com a meia e com a calcinha ou aquela bagunça toda. Não, nada disso. Mas ela estava passando por um processo, né? Um processo de emocional que desse processo emocional ocasionou a depressão e dessa depressão dela, a casa, ela não conseguia organizar a casa, ela não conseguia organizar as coisas dela. E aí, o que mais aconteceu? Desencadeou que ela acabou engordando 20 quilos. Isso foi uma história que ela me contou e ela me deu permissão para estar falando aqui para vocês, tá? E ela engordou 20 quilos, né? E com isso, ela tinha peças de roupas pequenas, que ela também não conseguia desfazer. E na casa dela era sacos e sacos assim de roupas dentro de sacos, daqueles sacos pretos, né? E assim, essa mulher começou a chorar, 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 chorar compulsivamente, né? Então, assim, se vocês pararem para pensar, de fato, essa pessoa que me perguntou, né? Espero que ela esteja aí na live, as emoções negativas, né? Porque isso é uma emoção negativa. Ela realmente contribui aí para essa desorganização dentro da casa, né? E se é uma depressão, desencadeia tudo, né? Porque às vezes a pessoa, quando tá deprimida, ou mesmo quando ela tá com ansiedade, a tendência é o quê? É sair para gastar. Porque é aquilo que eu falei no começo, né? A gente tem essa coisa de compensação, muitas vezes. Muitas vezes não, mas muitas vezes a gente quer compensar algo que está acontecendo na nossa vida comprando. E nessas de comprar, 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 né? A gente vê uma sapateira com trocentos sapatos, muitas vezes na etiqueta novo, que a pessoa nunca usou, dentro do guarda-roupa, muita roupa, ou às vezes a pessoa compra muito eletrodoméstico dentro de casa. Então, olha só quantas coisas, né? Por quantos lugares aí eu já não falei com vocês, né? E a gente já pensou, né? Deixa eu ver aqui o que escreveram aqui. A Marli me ajudou no momento. Ah, tá, a Camila que falou, né? Que ela ajudou no momento de divórcio, né? É uma verdade, né? Isso é muito difícil, né, gente? Para vocês verem como que essa questão da organização tá ligado à parte emocional também. Por isso que quando a gente fala de uma organização, ela primeiro tem que começar aqui dentro, né? E depois você consegue, né? Organizar sua casa, organizar sua vida, suas coisas, você consegue ter mais alegria, muito mais ânimo, né? Eu terminei uma organização, acho que a semana retrasada, numa casa também, que a pessoa tinha bastante coisa, e no final das contas, essa pessoa se sentiu tão em paz, mas tão em paz com. Peraí, gente. Okay. Essa pessoa se sentiu tão em paz com essa organização e que até o esposo dela viu nela essa diferença. Foi uma transformação realmente. E ela com isso, ela começou a ter muito mais clareza do que ela tinha. Ela começou a ter mais ânimo para se arrumar, né? Para se arrumar, para ir trabalhar e tudo mais. Então, gente, olha só que interessante essa questão da organização e como mexe realmente com o nosso emocional, essa questão da bagunça, essa questão de tudo estar desorganizado. Deixa eu beber um copo d'água aqui, só um minutinho. Então, gente, uma outra coisa que eu queria falar para vocês também, que a pessoa me pediu, me pediram para também nessa dica de organização de tempo. Existe uma técnica que eu utilizo, porque quando você não tem assim
essa organização com relação ao tempo, né? Não consegue gerenciar esse tempo, né? Você pode, né? E eu sempre faço isso, criar uma lista, né? Porque quando a gente não tem esse gerenciamento de tempo, a gente cria uma, como que eu posso dizer para vocês? A gente acaba criando uma dificuldade de focar, né? De focar. Quando você não tem o gerenciamento de tempo, você não consegue focar de fato naquilo que você tem que fazer. E quando você não foca, você acaba se distraindo com muitas coisas. E o que acontece? Quando você se distrai com várias coisas que são desnecessárias, que na verdade não servem para nada, você perde muito mais tempo. Então, para vocês verem que na questão da organização, principalmente quando você tem que focar para estudos ou para algum projeto que você está desenvolvendo, eu sempre faço assim. Por exemplo, hoje, depois que eu terminar aqui, eu vou fazer uma listinha de tudo que eu vou fazer amanhã, né? Então, eu coloco lá 5, 6 coisas que eu quero focar do que eu quero fazer, né? Então, amanhã, já com essa lista pronta de manhã, levanto, faço as minhas orações, depois já começo. Vou no primeiro, termino aquela primeiro item que eu coloquei. Quando eu terminar ele todo, aí eu vou para o segundo. Terminei o segundo, eu vou para o terceiro. O que vai acontecer? Eu falo para vocês porque assim, porque eu estou experimentando e para mim tem dado resultado. Parece até que é bobeira, né? Ah, Marli, agora eu vou ficar fazendo listinha do que eu tenho que fazer amanhã. Gente, de fato, é impressionante. Mas você começa a ter muito mais foco naquilo que é mais importante de se fazer. Você consegue executar por completo aquilo que você tem que fazer, né? Isso te traz muito mais produtividade e você não vai perder tempo com coisas, porque o que acontece? Muitas vezes, se você não lista aquilo que você precisa fazer, que aquele objetivo que você quer chegar ou alcançar, focar, você começa o dia fazendo uma coisa, aí você nem termina, você já vai para outra. Você nem termina aquela outra, aparece uma outra. Aí toca o celular, aí você vai olhar na internet, aí você vê que o WhatsApp também tocou uma campainha, aí você quer ver quem foi que te mandou mensagem, aí aparece a campainha aqui da porta, aí você vai lá atender, às vezes é o vizinho, aí se tem alguém na rua, você começa. Quando vê, você não fez nada. Chega no final do dia, você fala, puta merda, não fiz nada, desculpa a palavra, tá? Não fiz nada, não executei nada. E é impressionante, quando você faz essa listinha, você foca de fato naquilo que você quer fazer como resultado. E o mais importante, quando estiver executando aquela tarefa, procure não se distrair com quem vem bater papo com você ou com quem te liga para jogar conversa fiada, porque isso não vai te trazer resultado, tá? Parece até meio sem educação, mas quando de fato você faz essa lista e você foca no que você tem que fazer, dá resultado, gente. E vocês vão ver que vocês vão ficar muito mais produtivos nessa questão do seu gerenciamento de tempo, né? Porque a gente não consegue gestar o tempo mesmo, porque assim, de fato, você acorda de manhã e você assim, você não sabe se vai estar vivo mais tarde, né? Então assim, você não tem como gestar o seu tempo. Às vezes a gente acha que a gente tem tempo para fazer tanta coisa, né? Mas a gente tem que focar no hoje. Não, é hoje que eu tenho que fazer, então é hoje que eu vou fazer, né? Isso também é muito importante, gente. Não deixem, parece um meio clichê, né? Mas não deixar para amanhã o que pode fazer hoje, né? Meu pai sempre, meu querido pai lindão, que já está lá no céu, sempre falava isso. Mas é uma verdade mesmo. Você foca no hoje.
age no hoje. E quando você faz isso, você de fato tem resultado. Eu tenho certeza que aqui vocês que estão aqui na live já fizeram isso, já tiveram essa experiência, já tiveram resultados com isso, mas muitas vezes a gente acaba meio que criando uma indisciplina, né? Às vezes a gente fala, tô de saco cheio, não tô afim, não vou fazer, né? Mas a gente sabe que se você focar, você tem resultado sim, né? Então, assim, uma dica que eu dou para vocês com essa questão do tempo é de fazer isso, porque vocês vão ficar muito mais produtivos, né? E quando o resultado vem das coisas, você vai conseguindo desenvolver outras coisas que você quer fazer, né? Porque é claro, a gente sempre quer fazer trocentas coisas ao mesmo tempo. Mas se de fato você focar uma de cada vez, você tem resultado sim, tá? E tem uma outra coisa aqui, deixa eu ver, tem mais algumas coisinhas que eu queria falar para vocês. Olha, se vocês quiserem perguntar alguma coisa aqui, pode perguntar, que o que eu puder eu vou responder, o que eu não souber eu vou ter que consultar, né? Que afinal de contas ninguém sabe tudo, né? Eu não sou a sabichona da organização, mas assim, eu quero assim poder trazer para vocês aquilo que de melhor tem na organização e que pode ajudá-los em várias coisas. Por isso que eu decidi fazer essas lives falando de não só de organização, mas de emoções. Porque se vocês olharem, olha só, tá muito junto, né? Essa questão da organização e da emoção, né? Outro dia eu postei era uma figurinha que eu encontrei na internet mesmo. Eu acho que até uma amiga minha lá, ela tinha postado, e aí eu repostei, que era uma casa com um termômetro na boca, um soro na veia, né? E escrito toxinas da casa, né? Quantas toxinas a gente não traz para nossa casa, né? Porque é a gente mesmo que traz, né? Não é a casa, né? E é interessante como a nossa emoção mexe com o ambiente, né? Como a nossa emoção, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pensa, mexe com o ambiente e mexe com a casa da gente, não é verdade? Então, isso é muito, muito fato, isso é muito. E é legal de ter essa percepção, né? Dessas toxinas, daquilo que a gente traz, a gente mesmo que faz a bagunça, não é? É a gente mesmo que, que depois não sabe como resolver a questão da própria bagunça que a gente faz, né? Mas a gente, a personal organizer, ela não tá aí só para deixar o guarda-roupa bonitinho, a dobra lindinha. Não, mas é para ajudar nessas praticidades, sabe? Do dia a dia, da nossa rotina, né? Se eu ficar aqui só falando para vocês uma dobra bonita e tudo mais, é claro, eu vou ensinar para vocês e eu vou trazer isso aqui para vocês, vou mostrar produtos organizadores numa outra live, né? A gente vai estar aqui falando de emoções e tudo mais, né? Mas eu penso assim que a rotina do dia a dia, né, é importante, né? Então, assim, poxa, se você puder no sábado pegar uma bacia e passar pela casa, e olha, se eu passar aqui, vocês pensam o quê? Às vezes as pessoas pensam assim, a personal organizer tem a casa de novela. Gente, aqui é uma casa que tem vida. Tem pessoas, então tem bagunça. Qualquer casa tem bagunça, porque tem vida, tem pessoas. É natural de se acontecer. Mas o mais legal de tudo é você saber onde você pode, por exemplo, quando tem bagunça, tá muito bagunçado aqui, eu consigo, e não é porque eu sei a técnica da organização e tudo mais, mas é que eu criei essa rotina. Então eu já sei que em 5 ou 10 minutos, tudo que tá fora do lugar, eu já consigo colocar no local. Por quê? Porque eu já sei onde é a casinha deles. Você entendeu? Então, isso é muito prático. Parece que é chato, parece que é uma coisa rotineira, mas é isso mesmo. E isso traz resultado para vocês. É disso que eu tô falando, né? Nessa questão, por onde começar a organizar. É isso. E olha, se você tem uma gaveta que te incomoda,
Por que não começar por ela? E aí, nas próximas lives, eu vou ensinar para vocês como que vocês podem estar separando, categorizando, para ajudá-los melhor nisso. Mas assim, é importante vocês identificarem aquilo que incomoda mais em vocês, dentro do lar de vocês, ou dentro do trabalho. Não sei. E muitas vezes a gente, é aquilo que eu já falei, a gente muitas vezes não quer mexer naquela bagunça, né? Naquilo que é chato de se fazer. Eu lembro que quando eu trabalhava na escola, né? Lá no Sagrada Família, tinha trabalhos que eu gostava muito de fazer, mas tinha coisa que eu detestava fazer. Mas o que eu fazia? Em primeiro lugar, eu encarava aquilo que era o mais chato, que era o que mais estava me incomodando. Eu tirava da frente. Depois, aquilo fluía tanto, eu fazia com tanto prazer as outras coisas. Então é disso que eu tô falando para vocês. Procurem se vocês têm algo que incomoda mais dentro da casa de vocês, que vocês precisam organizar. Se é uma planilha financeira, gente, tem tanta planilha financeira no Google que vocês podem estar baixando. Ou se é no armário, faz uma checklist. Tem no Pinterest também umas checklists que vocês podem baixar por lá e aí organizar o armário de vocês. Ou a rotina do dia a dia que você não consegue organizar, né? Também vocês podem estar fazendo isso, sabe? E escrever lá. Escrever é bom mesmo. Pega um papel, escreve, ó, segunda eu vou fazer isso, isso, isso. Terça eu vou fazer isso, isso, isso. Quarta eu vou fazer isso. E procura seguir a risca. Gente, não precisa lavar o banheiro todo dia. A não ser que esteja aquela bagunça. Mas num dia você lava o banheiro. No outro dia, você pode lavar roupa. No outro dia, você passa a roupa, né? Quando você vai criando essas rotinas assim, você vai tirando da frente, de fato, essas preocupações e essas bagunças, e essas desorganização e tudo mais. Então, é disso que eu tô falando para vocês. Por onde começar a organizar? Por onde mais te incomoda. Seja o que for, né? E aí depois vocês podem, eu vou estar deixando essa live salva também. Compartilhem com as outras pessoas. Terça-feira que vem eu vou estar fazendo uma outra live, né? Para estar falando de assuntos também sobre. Vai ser sempre sobre organização e sobre emoções, né? Então vou estar trazendo outras coisas para vocês, mas se vocês têm assunto que vocês querem que eu fale aqui, que eu busque para vocês, pode pedir, porque aí eu posso estar indo atrás, pesquisando e vendo para vocês e trazendo isso, né? Vamos trabalhar tudo isso juntos, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Eu tô enxergando muito mal. Gente, eu tive que trocar de óculos e eu tô enxergando tão mal com esse porque o meu novo não chegou ainda. Então eu não consigo enxergar o que as pessoas estão escrevendo aqui. Mas Ah, lá, lá, lá. Marlene. Obrigada. Obrigada, gente. Que mais que eu queria falar para vocês? Que eu acho que daqui a pouco já tá finalizando a nossa live, né? Vamos ver aqui. Bom, já falei para vocês bastante coisa, né? Que mais? Que eu posso dizer para vocês? Bom, dizer para vocês assim que de fato essa questão assim de é interessante, né? Mas tudo mexe com a emoção da gente, né? Essa questão de quando tá tudo bagunçado, quando você tá com como envolve muito, né? E eu fico pensando assim, a casa é um lugar assim que a gente gosta demais de ficar, né? É como se a gente. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas às vezes eu vou viajar e quando eu volto, né, para casa, nossa, te dá uma paz, uma tranquilidade. E se a gente pode deixar esse ambiente que a gente utiliza tanto, que a gente gosta tanto, mais organizado,
mas para que a gente possa se sentir melhor, né? Para que a gente possa ter clareza do que a gente tem dentro de casa. A organização ela vai trazendo tudo isso, sabe? E isso acho isso muito legal, né? Eu mudei assim muitas coisas com relação quando eu fiz o curso de personal organizer. E quando meu pai era vivo, eu queria, no começo, quando eu não entendia muito essa questão, que você tem que ir ajudando a pessoa a entender. Então, assim, meu pai, poxa, já com 80 e poucos anos, né? Não dá para você criar um padrão de organização para uma pessoa de 80 e poucos anos que sempre teve o mesmo hábito e costume. Então, eu decidi o quê? Eu decidi que eu ia organizar as coisas deles. Então, eu sempre organizava. Ele bagunçava o armário dele, é verdade, mas eu sempre organizava depois e nunca cobrava dele, e isso foi muito tranquilo para mim, porque eu decidi isso. Né? Então também tem isso. Se é tranquilo para você, e se a pessoa tem dificuldade de organizar, de deixar as coisas no lugar, mas é tranquilo para você, de fato, fazer isso pela pessoa, eu acho que também não tem problema algum, né, gente? A gente também não precisa ficar assim, aquela coisa de que tem que ser tudo certinho, tudo bonitinho, porque como eu falei para vocês, a casa tem vida, tem pessoas, então às vezes é gostoso mesmo fazer aquela bagunça, né? Mas se depois a gente pode deixar tudo organizado e se todo mundo pode participar dessa organização, por que não? Eu acho que isso é muito bacana. Gente, olha, tá terminando aqui. Eu quero agradecer realmente a presença de todos vocês que participaram, tá? Acho que na próxima vez eu vou tentar enxergar melhor o que escreveram, hein? Acho que a claridade aqui ficou muito clara e eu não tô conseguindo visualizar. Mas eu quero agradecer a todos. Dizer que na terça-feira que vem tem mais live, né? Então, assim, toda terça-feira, às 20h30, eu vou estar fazendo uma live falando sobre organização, ensinando técnicas, falando sobre emoções, passando um pouco do coach para vocês também, que eu acho bem bacana, que vai ajudá-los nas suas metas que vocês têm, nos seus objetivos, de como traçar o objetivo, enfim, vai ter muita coisa aí que eu quero estar passando para vocês. E eu espero que vocês avisem outras pessoas, convidem outras pessoas para estarem participando. Curtam também as organizações que eu tô fazendo. Acho que amanhã ou depois eu volto, porque eu tenho que terminar uma organização por conta de final de ano. Eu dei uma parada na casa da pessoa, mas eu vou estar voltando, então vou estar postando outras coisas para vocês aí de organização. E eu agradeço a presença de todos, tá? Um grande beijo para vocês. O Gustavo entrou agora. Mas um beijo, Gustavo, Sônia. Quem mais que tá aí que eu tô vendo? A Cleo, a Camila, a Laila, todo mundo aí que entrou e participou, eu agradeço de coração e vou deixar essa live salva. Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, eu agradeço também, tá bom? Um grande beijo para vocês, Lívia também, um beijão. Obrigada, Camila, e deixa eu ver agora como que eu faço aqui para gravar, porque eu sou marinheira de primeira viagem, para salvar essa live. Me fala aí, gente, como que eu faço agora para salvar essa live aqui, hein? Me ajuda aí, porque eu tô meio perdida. Onde eu clico, Camila? Ai, obrigada, Beth. Eu tô aqui tentando saber aonde que eu clico para gravar. Ah, tá. Quando eu finalizar, dá a opção. Gente, então, ó, um grande beijo para vocês. Obrigada mesmo. De coração, ó. Brigadão, viu? Pelo apoio e pela presença, tá? Beijos.